Glória a Deus. Salve o nome do Cordeiro com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra o Santo Livro em Neemias. Neemias capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Neemias capítulo de número 2. Amém? Alguém ainda não abriu? Quem ainda não abriu? Levanta a mão e fala: espere por mim, pastor. Irmão Isaías, você está com a cara que não achou, varão. Achou? Glória a Deus. Diz assim o Sagrado Livro, Neemias capítulo 2, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para as casas em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Versículo 9. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que lhe alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e eu poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Aleluia. Feliz ano novo a todos, amém, amados? Feliz ano novo, Miguel. Feliz ano novo, Juliano. Feliz ano novo a todos.
Há uma frase muito interessante, né? Próximo dessa data, que as pessoas dizem: ano novo. Quem sabe essa frase? Ano novo, ano novo, vida nova. Amém ou não? Geralmente o ano novo ele promove esperança, não é isso? Promove expectativa, anseios. Mas bem verdade é que, a despeito do ano promover esse sentimento em alguns, de esperança, anseio, expectativa, realizações de sonhos e projetos, é uma realidade tangente, gritante, que alguns estão passando esse ano em meio à luta, à guerra, choro, pranto e tribulações. E para que eu e você venhamos a experimentar essa frase que é pertinente, oportuna, de ano novo, vida nova, eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito de Deus colocou em minha alma. E que, se nós aplicarmos os conceitos que hoje o Espírito de Deus vai expor para a gente, há uma possibilidade muito grande, amado, da gente de fato experimentar um ano novo e uma vida abundante em Deus, amado. Então, o que acontece? Neemias, ele faz parte do povo que foi levado cativo para o cativeiro babilônico. E Neemias agora está servindo ao rei Artaxerxes. E que Neemias, quando ele recebe um de seus irmãos, que vem de sua cidade, que vem de seu povo, que emana do seu próprio sangue, que faz parte da família de Davi, que faz parte do povo de Deus, a despeito de alguma maneira, Neemias está experimentando um tipo de conforto, plenitude, gozo. Neemias se condoeu com o diagnóstico que ele recebeu de seu irmão Anani. E quando ele recebe esse diagnóstico, a alma de Neemias se turba. Então, para que eu e você venhamos viver uma vida superlativa, primeiro, nós temos que de fato fazer um diagnóstico preciso da realidade da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do casamento, da sociedade, da nação. Então Neemias está lá servindo ao rei, levando vinho para o rei, copeiro do rei. E a Bíblia diz no capítulo 1, você não precisa abrir, escute. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, Neemias estava lá, mas ele não esqueceu de seus irmãos. Neemias estava separado de Jerusalém, mas Jerusalém não estava separado dele. Eu quero falar para você, ainda que você não possa estar na cidade de Davi, a cidade de Davi tem que estar dentro de você. Oh glória, oh glória, oh glória. Isso fala que a despeito do lugar em que eu e você devemos estar inserido, o Espírito de Deus tem que estar dentro da gente, amado. Neemias estava ligado a seus irmãos. E nós devemos estar ligados uns com os outros, porque fazemos parte do mesmo corpo. Aleluia. Neemias perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, quando recebe esse diagnóstico, Neemias, quando recebe essa informação, a faculdade mental de Neemias
começa a tentar dimensionar como estava aquele lugar, como estava a cidade de Davi, como estava Jerusalém, como estavam seus irmãos, como estava o povo, como estava o casamento, como estava a família, como estava o marido, como estava o filho. Quando Neemias recebeu o diagnóstico, ele teve uma compreensão. A Bíblia diz no versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, e sucedendo que ouvindo eu essa informação, e sucedendo que ouvindo eu, sabendo da dimensão, da tragédia, da miséria, da vergonha, do opróbrio, a Bíblia diz que Neemias senta, a Bíblia diz que Neemias lamenta, a Bíblia diz que Neemias chora. Alabassuri de Candarai. Você tem que olhar, e por mais duro que seja o diagnóstico da sua casa, você tem que olhar essa realidade, e você tem que ter um sentimento, amados irmãos, não simplesmente humano, porque Neemias diz ele, eu estive ali ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Chorar é um sentimento natural humano. Chorar é uma válvula de escape, para que possivelmente você não infarte, não tenha um derrame, não tenha um colapso. Então muitas vezes o ato de chorar é algo que Deus programou para a gente não sucumbir com algumas determinadas informações que a gente recebe. Por exemplo, eu tive paralisia facial, doença de Bell. O médico falou que possivelmente eu tive essa paralisia facial por causa de algo que eu ouvi, por causa de algo que eu passei. E eu contive minhas emoções, eu não expus meus sentimentos. Então é lícito você chorar. É lícito você chorar porque sua casa está desarrumada. É lícito você chorar porque seu casamento está arruinado. É lícito você chorar por causa do seu filho que saiu, da sua filha que saiu, do marido arrogante, grosso, troglodita, da mulher ranhenta que não te acompanha, que não te submete a você. Você pode chorar por alguém que partiu, por alguém que te deixou. É lícito você chorar, é lícito você lamentar, é lícito você estar triste durante alguns dias. É lícito você estar ali prostrado, mas você não pode ficar aí parado por muito tempo. Faz-se necessário você levantar, faz-se necessário você levantar e voltar a caminhar, faz-se necessário enxugar as lágrimas do seu rosto e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Oh glória, oh glória. Você deve chorar. Chore sim, lamente-se sim, sofra sim, não fique com vergonha de derramar lágrimas, fique sozinho sim, mas você não pode ficar sim para sempre. Deus está chamando você a se levantar desse momento de dor e tristeza. Ele ficou ali com os sentimentos humanos. Mas só que ele falou, peraí, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, ó glória. Eu sou peregrino e forasteiro em terra estranha. Eu vou buscar os meios da graça. Eu vou usar as ferramentas espirituais. Eu vou orar ao Deus dos céus. Eu vou consagrar minha vida, a minha fé. Eu irei jejuar por causa disso. Oh meu Deus do céu, aleluia. Aleluia. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você precisa ativar os meios da graça. Você precisa utilizar as ferramentas espirituais. Você precisa aplicar isso na sua vida. Sabe por que muitas vezes a gente sucumbe? Porque a gente fica utilizando só os meios humanos. A gente utiliza só a psicologia, só a psiquiatria, só os medicamentos, só as ferramentas humanas, só os sociólogos, os antropólogos. A gente só quer saber de terapia. A gente só procura meios humanos, mecanismos terrenos. Nós devemos acionar os meios espirituais para que o Deus Espírito venha sobre nós, amado.
Eu jejuei, eu orei perante ao Deus dos céus. Neemias se põe de joelho. Se você percebe que se a sua situação é dessa maneira, faz-se necessário você se consagrar violentamente, amado. De maneira violenta, para que o céu se mova a seu favor. Olha a oração de Neemias. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, que de noite e de dia, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Ele falou: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é terrível, o Senhor que guarda o conserto, a aliança daqueles que confiam em ti. Senhor, pecamos contra ti. Deus, ferimos o teu mandamento. Deus, transgredimos a tua lei. Senhor, não só o seu povo, mas também eu pequei. Ele está falando, o motivo de Jerusalém ser destruída não foi só por causa dos pais, não foi só por causa do povo de Israel. O motivo também sou eu. Ele está falando, o motivo da minha casa está uma bagunça. Sou eu, não é só minha mulher. O motivo da casa está assim, uma orgia, uma bagunça. Não é só a mulher, mas também é o marido. O motivo da família está assim, meu marido, minha mulher, mas também são os filhos. E ele reconhece o seu próprio pecado e o confessa. As pessoas não confessam mais pecado hoje. As pessoas não falam mais os seus erros. A gente fala aleatoriamente: Senhor, eu pequei contra ti, perdoa todos os meus pecados. Quais? Quais? Deus, gritei com a minha mulher, botei o dedo na cara dela. Senhor, feri meu filho, magoei a minha filha. Senhor, peguei dinheiro que não era para pegar. Senhor, olhei para uma mulher que não deveria olhar. Eu sou um servo, um santo. Eu sou um homem de Deus. Eu feri teu mandamento. Eu não queria. O bem que eu quero fazer, ó glória, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Deus tem misericórdia de mim, porque eu pequei. Não foi minha mulher, foi eu. Aí o filho: não foi minha mãe, sou eu. Sou um lambão, preguiçoso, desobediente. Não faço nada para colaborar no funcionamento da casa. Quero as coisas tudo na minha mão. Sou um preguiçoso. Não movo um prego para dentro dessa casa, não faço nada. O problema não é minha mãe nem meu pai, o problema sou eu. Confessa teu pecado. Reconheça teus pecados. A gente fica só focando: matar, adulterar, furtar, homicídio. Confessa. Apontar Lula é mole, mano. Você tem 10 dedos? Aponta para você, aponta para mim. Eu sou fofoqueiro. Eu fico tricotando. Eu fico levando e trazendo. Eu não me tomo na obra de Deus como deveria me doar. Eu não me oferto, aleluia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou omisso no tocante à responsabilidade do templo de Deus. O problema não é o pastor, o ministério, a igreja, o problema sou eu. O problema não é o pastor que não visita, o problema sou eu que nunca visitei ninguém. Neemias confessou e falou: eu e meu pai, eu também, Senhor, eu também, a casa de meu pai, de sorte que todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos,
e vós vos convertereis a mim, e guardareis meus mandamentos, e os fareis então ainda que vossos rejeitados estejam ao cabo do céu, e de lá vos ajuntarei, aleluia, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus está falando, por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa da confusão de mente, por causa da falta de aliança com a minha palavra, eu vou espalhar vocês, eu vou deixar vocês em pé de guerra, eu vou entregar vocês aos inimigos, porque vocês deixaram o mandamento, vocês feriram a minha lei, mas por amor do meu próprio nome, eu trarei vocês de volta, eu vou tratar com a sua família, eu vou tratar com a sua casa, eu vou tratar com seu marido, eu vou tratar com seu filho, no meio dessa luta, eu irei tratar vocês. Eu irei, e estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele está falando, ainda que você falha, você não deixou de ser meu filho, ainda que você peque, você não deixou de ser minha filha, ainda que você transgrediu o mandamento, eu não te lançarei no inferno. Você não é salvo pelos seus méritos, você é salvo pela minha graça, é o meu favor que você não merece, mas eu te dei. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Aleluia. Confissão de pecado, e não só confissão do pecado, arrependimento do pecado, amado. Não é só confessar, não é só expor, não é só colocar para fora, não é só chamar o pastor no gabinete e falar, pastor, é assim, assado. Você tem que se arrepender, você tem que dar uma volta, você tem que parar com isso, você tem que parar de trocar mensagem que essa mulher que não é tua, você tem que parar de olhar para essa mulher que não é tua, você tem que parar de desobedecer o seu pai e a sua mãe, você tem que se arrepender disso, você tem que voltar. Provérbios 28:13 diz, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. O que esconde, o que deixa na gaveta, o que deixa ali nos e-mails, nos papéis, nos documentos, na firma que trabalha, aqui o pastor não está, aqui minha esposa não está, aqui meu marido não está, aqui tem um comportamento, lá tem outro comportamento. Ele está falando, o que encobre isso nunca prosperará, nunca terá êxito, nunca avançará, nunca prosperará na vida, nunca colocará avante o empreendimento, nunca será glorificado na terra, nunca, nunca. Por quê? Porque esconde, porque camufla. É igual Davi, pecou contra Urias, pecou contra Deus, se deitou com a mulher que não era dele, colocou o homem no fronte de guerra. Davi fez uma lambança na sua própria vida e ficou quietinho no trono, ficou quietinho lá, o profeta estava lá. Então escute, deixa eu falar alguma coisa para você. Se você não confessar o seu pecado, Deus vai levantar sua saia, Deus vai revelar os profetas, Deus vai mostrar ao profeta aquilo que você faz no escuro, e ele levantará sua saia. E ele vai vir com a metáfora para você. Você, o quê? Você vai se irar. O quê? Os falsos profetas fizeram isso? Esse falso profeta é você. Eu pensei que era R.R. Soares, mas você. Pensei que era Valdomiro, é você. Que encobre nunca prospera, mas que confessa e deixa. Confessou e deixou, meu diabo. Confessou e voltou atrás. Confessou e não cometeu mais. Pequei contra minha mulher. Pastor, eu adulterei. Tudo bem. Você confessou para ela sim, ela perdoou. Perdoei. Agora se arrepende. Volta atrás. Apaga o contato. Para de passar na rua que se algo de saia. Mora, perdão da palavra. Para. Deixa, abandona. Porque você alcançará a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Provérbios
28:14 diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração virá cair no mal. O que endurece o coração? O que se mantém soberbo, arrogante, presunçoso, que acha que não comete tanto mal assim, que acha que pelo fato de trocar a presença de Deus por coisas fúteis, não é tão mal assim. Não é tão mal assim, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Tem problema sim. Virá cair no mal. Salmo 32:3 diz: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos, e o bramido de todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O problema da nossa geração é que a gente acha que deve confessar só para Deus. Confessei só para Deus. Eu não sou católico, eu não preciso falar com o pastor como se fosse um padre, mas Tiago fala: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração feita pelo justo, ela pode muito e tem o seu defeito, amado. Ele estava lá, estava quietinho, mas Jerusalém a fogo, miséria. Nossa realidade: pandemia, desemprego, chikungunya, doença do macaco, a praga instaurada, um caos. Aí ele pergunta: como é que está o povo lá? Como é que está a nação? Como é que está a igreja? Como é que está o pastor? Como é que está a congregação, o povo, o rebanho? Como é que está o culto, Acalias? O culto, Acalias? Como é que está o templo, a adoração? Como é que está? Neemias está um opróbrio, miséria, a porta foi vendida, está queimada. Neemias, você não sabe como é que está aquilo lá. Neemias separou um templo para consagração. Quando você pega o capítulo 1 e o capítulo 2, diz assim, ó, presta atenção: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Capítulo 1. O que significa mês de Quisleu? Novembro e dezembro. A informação chega a Neemias por volta de novembro e dezembro. Capítulo 2 que a gente está pregando é no mês de Nissan e Abib, isto é, março e abril. Um período de 4 meses. Período de 4 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então ele tem informação em novembro e dezembro. E lá no capítulo 2, passaram-se 4 meses. 4 meses que ele teve essa informação. E o que Neemias ficou fazendo nesse período? Qual foi a atitude de Neemias? E que a gente deve ter para esse ano de 2023? Qual é a nossa atitude nesse ano? Nesse período que se chama hoje? A Bíblia diz que Neemias tirou um tempo de consagração e planejamento. Se você não se consagrar nesse ano de 2023, e se você não se planejar, o inferno continuará assolando. Ninguém se consagrou. 4 meses se consagrando. A gente faz um jejum num mês e acha que Deus tem que abrir porta. A gente faz um jejum no ano e quer que Deus mova o coração de pedra dessa mulher. A gente faz um jejum em um ano e quer que Deus tome esse garoto rebelde, fica vendo pornografia. Deus jejuei, e aí Deus moveu o coração dele. Aí Deus o quê? 4 meses. E mexendo com comida, Marcelo. Ele é copeiro do rei. Quem é copeiro do rei fica onde? Cozinha, amigão. Tendo acesso a tudo que passava pela mesa do rei. Geralmente quem cozinha fica só, ó. Não, Eduardo, você cozinha. Só provando. Quando ele vai colocar a comida na mesa para todo mundo, ele nem come muito. Mas começou isso só. É só isso só. Claro, ficou comendo, cozinhando o período todo. Neemias está falando: eu tirei um tempo para me consagrar. Eu tirei um tempo para planejar. Eu tirei um tempo para orar a Deus e colocar as coisas nos papéis. Eu anotei tudo o que é necessário fazer para a restauração da cidade. Eu preciso tirar um tempo de consagração pela minha família.
Eu preciso tirar um tempo de consagração por causa da minha esposa. Eu preciso tirar um tempo de consagração a fio. Eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu preciso ser semelhante aos crentes antigos, de testa retesada e de cara no joelho. Eu preciso fazer um voto ao Deus dos céus. E fazer um planejamento. Não só orar, mas, Senhor, eu quero uma resposta dessa oração. Senhor, eu preciso de uma resposta desse propósito. E anotou, nesse ano. Porque o livro de Neemias está escrito com data, é para que ele entrasse na mente dele o tempo, o propósito. Se Deus de fato ouviu, qual foi a oração dele? Atende a oração que teu servo faz aqui. Ouça, abra teus olhos e abra teus ouvidos, Senhor. Que eu estou orando hoje, no ano 20º. Olha botando data na carta. Você precisa se planejar para esse ano. Essa mensagem aqui é para mim, com todas elas, mas essa aqui mais do que nunca, que eu preciso colocar minha casa totalmente em ordem para esse ano. Eu preciso alinhar tudo dentro do meu lar. Minha esposa, a gente tem que sentar na mesa e articular tudo para esse ano. Eu não posso andar na filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O Espírito de Deus vai levar a minha vida, mano. Para isso eu preciso ter consagração e planejamento. Você precisa sentar com sua mulher. E mulher, você precisa sentar com seu marido e organizar essa bagunça. Ter um tempo de consagração e jejum, vocês dois. Quanto tempo você não jejua junto? Quanto tempo você não ora junto? Ora dentro da igreja, mas não ora junto dentro de casa no quarto. Não impõe as mãos os dois sobre os filhos, profetizando, abençoando a vida dos seus filhos. Você precisa mudar isso, amor. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quando se toma conselho e planejamento, há segurança, a tranquilidade, a estabilidade. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas na multidão de conselheiros se confirmarão. Provérbios 20:18 diz: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. A guerra. Não se vai para a guerra com planejamento, com conselhos prudentes. Você vai para a guerra com uniforme e jogar futebol? Quem vai assim? Ninguém. Tem que com bota, com turno, tem com fardamento, capacete, colete à prova de bala, fuzil, munição. Você tem que estar com as armaduras de Deus na guerra contra o pecado do diabo, mano. Neemias estava lá. Imagina Neemias. Ele estava orando 4 meses. 4 meses orando. Mas a Bíblia diz, Marcelo, que nosso Deus é o mesmo que não mudou. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo, ele não mudou, Márcio. Se Deus é o mesmo e não mudou, significa que o mesmo Deus que respondeu Neemias pode responder você. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Neemias diz no capítulo 2: no mês de Nissan e Abib, isto é, entre março e abril, versão King James, está assim na sua, Márcio, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes havia eu me apresentado com semblante triste na presença dele. Por esse motivo, me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Ele está falando: por que a tua face, o teu semblante está abatido, se você não está doente de carne? Por que a sua face está assim, parecendo que você está num velório, se você de fato não perdeu ninguém? Por que você está assim, Neemias, se você está trabalhando aqui há tanto tempo e eu nunca vi a tua face assim? Por que há tanto tempo você serve a Deus e o seu rosto não luz como o sol do meio-dia, se o Espírito de Deus habita em você? Por quê?
Isso eu não digo que você vai, como essas mulheres que fazem plástica, que parece que está chorando, mas está rindo ao mesmo tempo. Estou falando isso. Você pode passar por períodos de dor. Isso faz parte da vida, mano. O nosso Deus não vai nos privar de adversidade quanto a essa realidade. Mas ele fala, o choro dura uma noite, mas a alegria tem que vir ao amanhecer. Ou seja, você não pode ficar a sua vida toda triste. O que aconteceu contigo? Se não era assim, por que teu rosto está entristecido? Se você não está doente? Isso só pode ser tristeza de alma. O rei falou. O rei hoje está falando para você, eu sei porque você está triste. Você não está doente. Você está triste de alma. O seu problema é na alma. Você está assim porque sua alma está abatida. Você está assim, aturdido, porque sua alma está entristecida. Você está angustiado por alguma demanda. Alguma questão aconteceu no seu interior. E ele está falando, eu sou o Deus que eu sou da mente e coração. E eu venho nessa noite tratar você de dentro para fora. Eu vim tratar e curar você. Então, neste momento, tive muito medo. E justifiquei meu rei, que o rei viva para sempre. Com meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir, oh glória, oh aleluia. Quando o rei perguntou a Neemias o motivo pelo qual o rosto dele estava assim, que ele falou, você não está doente, você não tem nenhuma enfermidade, senão você não estaria aqui servindo. Então você não estaria cantando, pregando, visitando, discipulando, ensinando, trabalhando, rindo, voltando, comendo e bebendo. Aconteceu algo que mexeu na sua alma. O que está acontecendo com você que te causou tristeza de alma? E o rei faz uma pergunta, o que estás desejando me pedir? É a pergunta que Jesus sempre fez. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque o nosso Deus, Ele sabe o que a gente está passando. Ele sabe da nossa dor. Ele sabe do nosso opróbrio. Ele sabe da nossa luta, do nosso vale, das contendas, discussões, arranca-rabo, dívidas. Ele sabe. E quando a gente é claro e objetivo com Ele, Ele fala, o que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus, o paralítico do tanque de Betesda. Você pregou aqui, gente? João 5,5 diz, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Ou seja, Jesus viu. O nosso rei, ele sabe, aleluia. Ele sabe dessa crise. Ele sabe desse infortúnio, desse desconforto. Ele sabe. E que há muito tempo que isso está assim. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? Queres ficar sã? Aí o homem, tem ninguém que me joga. Aí Jesus, burro, dá zero para ele. O que queres que eu te faça? O rei pergunta isso, Pati, para Neemias. Entendeu, cara? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como que eu vou ficar alegre? Se minha família está uma ruína, o casamento está uma luta, um inferno, desempregado, crise. Como é que eu vou ficar feliz? Sou escravo. Como é que eu vou ficar tranquilo? Minha casa está tudo dividida. Como é que eu vou ficar? O que você quer que eu te faça? Aí olha a atitude de Neemias, e vamos aprender com ele. Versículo 4 de Neemias 2. O que estás, na versão King James, o que estás desejando me pedir? E o texto consequente faz assim, ó. E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Oh, glória a Deus. Coisa boa é crente que ora, amado. Coisa boa é crente que tem vida de oração. Ele está falando com o rei, Márcio. Ele está tendo um diálogo
com o rei está no trono, ele está com a taça e a cunha de vinho na mão, e o rei olha para a face dele e fala: o que está acontecendo? Ele relata, e o rei fala: o que você quer que eu te faça? E ele diz, quando ele diz, o rei fala: tudo bem. Ele faz uma rápida oração. Agora, como que foi essa oração? Tu acha que ele verbalizou ali? Como é que é? Ele orou em espírito. Ele orou em espírito, porque se ele falasse ali, o rei, esse cara está maluco já. Ele está doente mesmo. Vamos sozinho doido. Estou falando doido, está falando quem aqui? Então ele ora em espírito. Ele ora em espírito. Isso fala de uma vida regular de oração. Isso fala de pessoa que está vigilante a todo tempo. Você precisa ter uma vida robusta de oração. Você precisa orar em todo tempo. Você precisa estar ligado no céu o tempo todo. Tessalonicenses fala: orai sem cessar. Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo. 1 Coríntios 14,15 diz: o que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Ou seja, vou orar em espírito, mas vou orar com entendimento. Eu vou orar com concordância bíblica. Eu vou orar com coerência naquilo que eu digo para Deus. Eu vou orar sendo claro e objetivo ao Deus dos céus. Eu vou orar em espírito, mas vou orar com entendimento. Eu não vou orar dizendo coisas que eu nem sei o que estou dizendo. Eu vou orar tendo consciência daquilo que eu digo, daquilo que eu falo, de como eu adoro a esse Deus poderoso. Timóteo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Você pode orar trabalhando. Eu oro cortando cabelo. Quando chega um traficante lá, ele pede para cortar o cabelo, eu corto orando. Eu corto orando em espírito. Pessoas já manifestaram na barbearia, gente. Está de brincadeira? Eu oro em espírito. Às vezes que o espírito me impele a orar, e eu peço: eu posso orar pela sua vida? Vida de oração. Orar em espírito, para tomar a decisão correta, porque ele não poderia falar de qualquer maneira com o rei, porque de repente o rei não atenderia na sua demanda. Então a gente tem que orar com sabedoria, com entendimento, para que Deus trate dessa coisa, dessa situação. Então Neemias, naquele instante, ele orou a Deus dos céus. Olha como é que esse homem era, mano. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Aleluia. Neemias fez essa oração em espírito. Neemias conectou-se com o céu naquele exato momento. O céu se abriu. Gente, o véu não tinha nem se rasgado ainda, mas Neemias já estava gozando da presença de Deus. Agora o véu está aberto. Você não precisa de sacerdote, profeta, rei, você não precisa de pastor, de nada, de ninguém. Você tem acesso ao rei dos reis e senhor dos senhores. Ele orou e o rei se voluntariou e falou: quanto tempo durará a sua viagem? Sabe o que significa isso? Você é importante para Deus. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para a sua família. Você é importante para a sua casa. Você é importante na sua empresa. Você é importante aqui para essa igreja. Você é importante. A gente não quer que você saia daqui, senão para restaurar aquilo que foi destruído. Quando Neemias orou e o rei falou: quanto tempo vai durar a sua viagem? Ali era Deus usando o rei para abençoar a vida de Neemias. Sabe o que é isso? Deus, ele vai usar pessoas para nos abençoar. Eu vou repetir para ver se alguém pega, porque eu acho que é só eu que estou crendo nessa mensagem, eu acho. Deus vai usar pessoas para te abençoar, amado.
Você não vai mudar de empresa se Deus não usar pessoas para te abençoar. Você não mudará de lugar se Deus não usar pessoas para te abençoar. A questão é que a gente fica espiritualizando tudo. A gente quer que Deus desça na nuvem lá e mova as coisas aqui. Ele utilizará pessoas para abençoar a sua história. Ele vai usar pessoas, oh glória a Deus, para abençoar o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, o seu ministério. Ele vai usar pessoas, amado. Lembra do que Jesus falou? Jesus falou para os justos. Ele falou, Mateus 25, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava estrangeiro, vocês me hospedaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu adoeci, vocês foram lá me visitar. Eu estava na prisão, vocês foram me ver. Então os justos responderam, Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede, ou nu, ou estrangeiro, e fizemos isso? Ele falou, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Quem Deus usou para abençoar os pequeninos? O justo. Deus vai usar a pessoa para nos abençoar. E eu estou orando a isso, falando, Deus usa pessoas para abençoar a minha causa. Usa pessoas, Senhor, para planear o meu caminho. E eu entendo que é o Senhor trabalhando a meu favor. Ele vai colocar as pessoas certas. Ele vai colocar os médicos certos para operar você, se necessário for. Ele vai utilizar as pessoas corretas para você entrar nesse emprego, para você fazer um curso qualificado que vai te colocar lá na frente, em posição de destaque, para que você glorifique a Deus lá. Efésios 4:28 diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que estiver em necessidade. Ou seja, ele vai ser um instrumento, um agente de Deus para abençoar outras pessoas. O rei foi um agente de Deus para abençoar Neemias. E a gente tem que entender isso, gente. A gente tem que entender isso, que Deus ele movimenta as pessoas para nos abençoar. Aleluia. Tem várias referências acerca disso. Várias. E o tempo não é permitido, mas vou deixar aqui a lista de informação, está sendo gravado. Romanos 12:13 fala, comunicai as vossas necessidades aos santos. A gente interpreta até esse texto errado. A despeito que essa informação também é correta. A gente deve comunicar, falar com os santos as nossas necessidades. Mas o texto original quer dizer, abençoai, cooperai, seja instrumento de bênção aos santos. Não é você falar aos santos as suas necessidades, isso é lícito, mas esse texto aqui é você se colocando como agente de Deus para abençoar os santos. 1 João 3, 17, 18, Provérbios 19, 17 fala, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Salmo 41, 1 e 2 diz a respeito disso. A gente tem que entender. Deixa eu correr, meu Deus, é muita coisa. Então Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas para que a gente possa restaurar. Neemias ia restaurar Jerusalém. E o que você precisa restaurar nesse ano de 2022? Eu estou pregando e certamente a sua mente está assim. No seu caso, meu relacionamento com minha esposa, meu relacionamento com meu filho, que é litigioso, é distante. Eu não estou vendo meu filho crescer porque eu estou ausente, eu estou distante. O que eu preciso restaurar? Restaurar o meu nome na praça. O que eu preciso restaurar? A minha vida espiritual. O que eu preciso restaurar? A minha vida profissional. Fazer novos cursos, se qualificar. O que eu preciso restaurar? O meu ministério. O que eu preciso? Meu relacionamento com Deus. E Deus vai usar a pessoa para nos abençoar. Mais o que? Versículo 7. Disse mais ao rei, e se o rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagens até que chegue a Judá.
como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O rei deu, segundo a boa mão de quem? E Deus está usando quem? O rei, amor. Não era o rei, era Deus. É como aquela parábola que alguém conta assim. Vem na mente. O camarada está à deriva. Ou ele está num penhasco. Deve já ouvir essa parábola. E tem uma corda. E ele olha o penhasco. E Deus fala, pega a corda. Pega a corda. Ele fala, não, se eu pegar a corda eu vou cair, lá é um penhasco. Pega a corda. Pega a corda. Quando ele fala, pula. Não, se eu pular eu vou cair. Aí Deus fala, pega a corda e pula. Mas se eu pegar eu vou cair. E ele resolve ficar ali. Ele morre ali. Se ele pegasse a corda e pulasse, ele ia cair num lugar seguro. É o cara que está à deriva. Vem um navio. E alguém dá socorro para ele, oferece socorro. Ele fala, não, Deus vai me tirar daqui. Pode ir, tudo bem. Rapaz, você está à deriva, você vai morrer aí. Tem baleia aqui, tem tubarões, tem tudo, você vai morrer aí. Não, Deus vai me tirar, tudo bem. Vem outra pessoa numa lancha. Você está à deriva? Estou. Sobe aqui, ele vai te tirar. Não, Deus vai me tirar daqui. Passa o cara de helicóptero. O que você está fazendo aí? Estou à deriva. Pega a corda, ele vai te tirar daí. Não, Deus vai me tirar daqui. Conclusão, passados-se 4 meses, morreu e ficou ali. Chega na presença de Deus. Deus, eu estava esperando por ti para me salvar. Ué, eu mandei navio, mandei a lancha, o helicóptero e você não quis. O que você queria? O que você quer? O que você quer na sua vida? Deus ele está utilizando várias ferramentas para te abençoar e você não está percebendo. Quando Neemias fala isso aqui, o texto ainda continua. Ao invés de entrar, e o rei me deu mais, segundo a boa vontade da mão de Deus sobre mim. Então vi os governadores da além do rio e dei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiro. O que é isso aqui? Está dizendo que Deus deu os recursos necessários. Os recursos necessários para a restauração. O Senhor deu visto, deu promissória, deu proteção, a guarda, os cavaleiros, o exército. Deus deu tudo o que Neemias precisava para a restauração. O que a gente aprende, gente? Deus nessa noite está dando todos os recursos necessários para a gente restaurar a nossa vida espiritual. E todas as demandas da vida. Porque a gente esqueceu do Deus da provisão, gente. Nosso Deus é vivo. Lembra de Abraão? Deus mandou sacrificar o filho dele. Ele sobe o monte Moriá. Ele e o filho. E o filho, quando vê as madeiras, tudo para o holocausto, ele fala, pai, tudo bem, nós vamos oferecer ao Deus de Israel o sacrifício. Tudo bem. Mas, cadê o cordeiro para o holocausto? Qual foi a palavra de Abraão? Deus o quê? Bem forte. Deus proverá para ti, meu filho. Ele está falando que o nosso Deus é o Deus da provisão, aleluia. Que quando nós precisarmos, no momento adequado, Ele proverá para nós. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio nisso. Salmo 27, 127 fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar de tarde e comer o pão das dores, porque assim dá ele os seus amados até enquanto dorme. Olha provisão. Se Deus for o que guarda, o que edifica, Ele dá a provisão. Jesus disse, por que andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento? É tipo assim, ó. Rebelião, eu não comprei roupa nova, Deus, que é isso? Vou passar com a roupa velha, não é possível. Ah, Deus, eu queria só um realzinho para comprar uma roupa nova. Ai, Deus, por que você está ansioso? A minha esposa olhando para mim.
Miserável. Mão de porco. Porque não é você não é uma mulher, seu miserável. Graças a Deus por isso. Por que você está ansioso por causa disso? Por que isso é tão importante para você? Por que você está comendo as unhas por causa disso? Pelo que havia de comer, pelo que havia de beber, pelo que havia de vestir. Eu uso a melhor marca do mundo, marca que me deram. Você lembra dessa marca? Conhece? Terno que me deram. Fernando, blusa que me deram. Calça, minha mãe que me deu, que me deram. Sapato que me deram. Essa marca é tremenda, mano. Essa marca é tremenda. Bíblia, minha irmã Tereza, minha mãe. Bíblia que me deram. Essa marca é a mais poderosa do mundo. Eu não ando ansioso comendo unha. E Jesus falou, por que você está ansioso por causa disso? Por quê? Ele fala, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam celeiro, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Ó, quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olha os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vos vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos com o que dizemos, com o que comeremos ou beberemos, nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os ímpios ficam assim, nervosos para comprar uma roupa nova, para passar de ano, mas não muda de vida. É gente que muda por fora, mas não muda por dentro. E Deus, pelo seu Espírito, Ele quer te mudar por dentro, para depois te mudar por fora. É ímpio que fica assim. É ímpio. Comprar um tênis novo de um Nike de R$600. Ai, eu passei lá no cartão. Que andas inquieto assim? É os ímpios. É os ímpios, quem não conhece Yahvé. Porque de certo o vosso Pai Celestial sabe de todas as necessidades. Ele sabe todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso. A nossa esperança está em Deus. E Deus, Ele vai utilizar pessoas para dar os recursos necessários para nos abençoar. 1 Timóteo 6,17 diz assim, a parte final, mas não põe a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Não ponha a esperança no dinheiro, no Bitcoin, no novo governo, na nova moeda. Não ponha esperança nisso, amado. Ponha em Deus a sua esperança. Em Deus. Quando você começar a rudimentar isso, começar a enumerar isso, começar a se movimentar, começando primeiro, tendo um diagnóstico preciso, fazendo uma autoanálise de si mesmo, confessar pecado, reconhecer o pecado, confessar, abandonar, vida consagrada de maneira robusta e plena, não é um jejum no mês ou um jejum no ano, uma vida robusta. E aí, quando Deus começar a movimentar, orar em espírito para ver se aquilo provém de Deus. Neemias pediu um sinal, gente. Neemias pediu um sinal em espírito para que o diabo não percebesse o desejo do seu coração. Porque o diabo, ele sabe disso. Ele percebe, quando você começa a se movimentar, ele começa a perceber. Ele começa a ver que você está ficando diferente. Que você decidiu por Deus, que você decidiu se consagrar-se a Deus, que você agora de fato que decidiu obedecer os mandamentos de Deus, e Satanás está percebendo que a sua vida está diferente. Você já não é a mesma pessoa, você já não fala mais palavrão, você já não fica mais em fofoca, você agora mudou. Você agora está orando, está meditando, está trazendo a palavra de Deus para a sua prática de vida. Você não mesmo já no seu trabalho, você é diferente. Você não mesmo na escola, na faculdade, agora você está sendo diferente. Você está falando diferente.
se vestindo diferente. Agora você traz na sua boca a palavra de Deus, oh glória. Agora você está totalmente diferente. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura em Deus pelo Espírito do Senhor. E Satanás, ele começa a perceber. E o texto revela algo interessante. Quando o rei fala, tudo bem, o que quer que eu te faça? Neemias fala, preciso disso, disso. O rei dá todos os recursos necessários. E Neemias vai com uma comitiva para restaurar a Israel. E o versículo 10 nos mostra algo para nosso ensino. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui está falando de uma oposição ao seu projeto. Aqui está falando de uma oposição ao seu planejamento para esse ano de 2023. Quando Satanás ouviu, percebeu o seu movimento, a Bíblia diz que desagradou a ele, mas agradou a Deus. Aleluia! Então importa mais obedecer e agradar a Deus do que os homens. Mas a oposição vai acontecer. Sambalate e Tobias ouviram o que você está falando. Essa palavra é para mim. Eu vou mudar minha história nesse ano. Eu vou ser alguém totalmente diferente do que eu fui no ano de 2022. Eu serei um profeta nessa geração. Eu serei uma mulher de oração. Eu serei a melhor esposa que esse mundo já viu. Eu serei o melhor filho que a minha mãe pode ter. Eu serei o melhor pastor para este rebanho. Eu mudarei. Eu me consagrarei. Eu orarei. Eu estarei ante a face do meu Deus ao diabo. Ah, é? Vamos ver. Vamos ver quem ganha essa queda de braço. Versículo 19. Porque ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Satanás, quando ele ouve e percebe que você está colocando isso no seu coração, ele quer zombar de você. Ele quer fazer essa chacota de você. É todo mundo transando aí. Tá maluco? Você vai se guardar. Você vai separar para quê? Larga a mão de ser babaca. Larga a mão de ser mané. Larga a mão de ser otária. Todo mundo beijando na boca na escola. Tá com essa conversa fiada que está esperando o Senhor. Larga a mão de ser otária. Não, a virgindade acabou. Isso é uma palhaçada. Isso é gente retrógrada. Pra quê? Olha essa conversa fiada de honestidade. Todo mundo rouba nessa empresa. Está de conversa fiada. Está fazendo a tua casa com dinheiro desviado. Pode conversa fiada. Pega esse qualquer aqui. O diabo começa a zombar. Ele começa a fazer chacota. Quando você começa a se separar, a se consagrar, ele começa a levantar situações de pessoas para zombar do nosso projeto, zombar do nosso movimento. E fala que a gente quer se rebelar contra o rei. Não, quem se rebela contra o rei é ele. É ele. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Sambalate aqui é um tipo de Satanás, amado. Fala de um cabeça de legião. Fala de Apocalipse 12, que Satanás ele desceu nessa terra com ira, que ele sabe que ele resta pouco tempo. Ele sabe que o arrebatamento está prestes a acontecer. Como ele e todos, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele percebe pelos tempos e estações que o rei está voltando à glória. E ele está ardendo em ira, porque agora você decidiu-se por Jesus, decidiu se consagrar, decidiu se separar, decidiu restaurar a sua vida, a sua casa, a sua história. Ele arde em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Esteja preparado para os escárnios, esteja preparado para as zombarias que virão nesses últimos tempos. Esteja preparado para as zombarias que vão começar hoje na internet. Hoje já não começaram, né? E eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Esteja preparado. Esteja preparado. Estava lá em Brasília a grande bandeira
do que eles querem fazer com a nossa geração, com a nossa nação, com essa juventude. Estão querendo efeminar os homens. Estão querendo masculinizar as meninas. Estão querendo legalizar sexo com de menor. Estão querendo destruir a nossa nação. Esteja preparado para o escárnio e zombaria. Eles vão abrir as faculdades para todo mundo, uma máquina de secularização. Pastor, não devo fazer? Deve. Mas você deve ser um Daniel na Babilônia, um José no Egito. Eles vão querer zombar. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha, está pegando, Miguel, a palavra? Que faz esses fracos judeus? Que faz esse fraco crente? Que faz esse pastorzinho pregando o que ele está pregando? Quem ele acha que é? Ele juntou os seus exércitos, ele chamou a miríade demoníaca e falou: eles são fracos, eles são limitados, essa igreja é fraca, essa igreja não tem relevância, essa igreja não atrai nada de ninguém, vocês estão fracos. A gente fala assim: eu posso ser fraco, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu posso até ser fraco, mas o meu Deus é todo poderoso. Permite-se, aliás, isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha a afronta do diabo, amor. Olha a afronta do inimigo. Ele está falando que todo o nosso esforço e energia que nós vamos empregar nesse empreendimento, nessa restauração de casa, família, de tudo que eu estou pregando, ele está falando que vai vir uma raposa e vai derrubar. Ele está falando que vai ser em vão. Ele está falando que nessa energia, nesse movimento que nós vamos fazer, ele está falando que quando um pecadinho que a gente cometer, vai vir tudo a ruína. Você chega, acabei, não quero mais negócio de nada, de crente, não quero não. Ele está falando isso. Mas só que a gente tem que aprender com esse crente poderoso chamado Neemias. Olha a mente de Neemias, gente. Volte para Neemias capítulo 2, versículo 11 e 12. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Isso fala o quê? Que Neemias era um homem de concentração, focado. Primeiro, Neemias ficou ali quieto com aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Isso que Deus está colocando no seu coração no meio dessa mensagem, você deve guardar única e exclusivamente por um breve período de tempo para você. Você ainda não pode compartilhar com algumas pessoas. É semelhante a Abraão. Se Abraão falasse com Sara que ele fosse levar Isaac para sacrificar, certamente Sara como mãe não deixaria. Então tem coisas que Deus fala com você, mas não fala com sua esposa. Tem coisas que Deus fala com seu marido, mas não fala com sua mulher. Tem coisas que Deus fala com seu filho, mas não fala com você. E você por algum momento tem que guardar isso até um determinado momento que Deus avisar. Compartilhe agora. Poucas pessoas estarão com você. Viu o que ele falou? Poucos homens estarão comigo. Poucas pessoas estarão comigo. Eu me levantei, movimento, ação. Neemias 2:20. Então lhe respondi e disse: ó Deus dos céus, é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ou seja, Neemias estava falando para Sambalate, Tobias e os amonitas e todos os inimigos. Ele está falando: a gente vai edificar. Não adianta zombar, não adianta fazer escárnio, não adianta querer falar que eu não vou conseguir, não adianta falar que você é um fraco, eu vou desistir. Eu não vou, eu estou focado, eu estou obstinado, eu estou concentrado, eu meti a mão na água, eu não vou voltar para trás. Eu peguei a palavra de promessa e eu vou chegar até o final. Tudo que o diabo quer é que a gente desista. Ele estava torcendo que você desistisse agora no Natal, na festa de família.
Ele estava torcendo que você tomasse um gole de cerveja. Ele estava torcendo que você pegasse sua esposa e dançasse um pagodinho lá no meio da família. Estava torcendo. Ele estava torcendo que você fosse no Réveillon, lá para o Rio de Janeiro. Estava torcendo que você fosse para a Bahia passar o Réveillon na praia, na cachoeira, e chegar lá e ele já vinha com manjado do inferno para você. Não tem ninguém aqui te vendo, rapaz. Toma só um gelinho. Aquela mina ali está querendo ficar contigo, conserada. É aquela danada lá, ó. Sai, Satanás. Que isso? A mulher está cheirosinha, está fedendo enxofre. É demônio. É demônio o nome disso. Neemias é um crente focado, obstinado. Ele não liga para o que o diabo fala. Neemias 4:4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Ele está orando novamente. E cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo, uma terra de cativeiro, e não cubra as suas iniquidades, e que você não risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e o todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias está falando: Senhor, eles estão fazendo zombaria, chacota, mas minha família e eu, nós não desistimos. Nós estamos edificando essa casa, nós estamos estabelecendo um reino unido e não dividido. Senhor, nós cerramos pela metade, mas o nosso coração se inclina a trabalhar cada vez mais. Neemias continua. A reconstrução pela metade. Pela metade. Está vendo como sua família está vendo devagarzinho? Está na metade. Mas Satanás, ele quer zombar. Ele quer lançar piada. Ele quer mandar uma mensagem no seu zap. Ele quer mandar um vídeo pornográfico para você. Ele quer te induzir ao pecado, ao erro. Quer fazer um chacota. E Neemias falou: não, não. O nosso coração se inclina a trabalhar. Aleluia. Já estou acabando, fique nervoso. Neemias capítulo 3. Está falando de trabalho. Essa mensagem aqui, ó, que eu estou pregando, é para a família. A mensagem aqui é para a família. Porque sem família não tem igreja. Você tem que restaurar a sua casa, mano. Neemias capítulo 3, versículo 1. E se levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, e com os seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó, e também ao seu lado edificou Azapur, filho de Enri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Ananá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. O que eu aprendo aqui? Trabalhe em equipe. Neemias não ia conseguir restaurar a sua casa sozinho. Neemias não ia conseguir fazer um avivamento na sua casa sozinho. Você e sua esposa precisam sentar e conversar. Você e seu filho precisam começar a ajustar os pontos. Faz-se necessário pedir perdão para o outro, reconciliar-se. Faz-se necessário falar: para a gente continuar, a gente tem que trabalhar junto. Junto. Uma equipe junta nessa obra. Como é que fica, gente? Como essa casa vai ficar de pé? Se é todo mundo separado, cada um buscando seu destino, seus interesses. Dorme em cama separada. Uma bagunça. Aí vem para a igreja, mão dada. Aí chega em casa, cada um no seu cantinho. O que é isso, gente? Não, tem que trabalhar em equipe. Neemias separou 38 grupos para trabalhar na obra. Neemias está falando de que essa família tinha que tomar uma forma junto, em equipe, trabalhando junto. A obra está na metade, o coração tem que se inclinar cada vez mais para trabalhar firme, amado. Você e sua esposa, a esposa e o marido, os filhos e os pais. Faz-se necessário vocês fazerem uma auditoria dentro de casa para restaurar tudo isso. E eu já estou acabando.
Envolva toda a sua família na obra. Não será fácil. Isso que eu estou pregando não é fácil. Mas é possível fazer. É possível fazer. Porque se a gente não resistir o diabo, ele não vai fugir da gente. O diabo só foge quando a gente resiste. Enquanto a gente não resiste, ele persiste. O texto continua, já estou acabando. Minha tangenora, por favor, me acompanhe. Neemias 4:7. E sucedeu que ouvindo Sambalate, e Tobia, e os arábios, os amonitas, e os asdotitas, e tanto quanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as roturas se começavam a tapar, riram-se sobremodo, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para desviarem do seu intento. Ou seja, eles se iraram e falaram: vamos ir até eles, para desviar eles desse intento. Eles vão criar situações para que você não venha para o culto com a sua família. Eles vão criar meios para que você não faça um culto doméstico. Eles vão criar situações para que você não faça o seu jejum. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para desviar o seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma grande guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos arrecadadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem o verão, até que entremos no meio deles e os matemos assim, e faremos cessar a obra. Sambalate Tobias falou: nós vamos entrar no meio deles, e eles não vão nem perceber, e a gente vai matar eles. É assim que Satanás trabalha. Ele entra no meio da família, da casa, sem que a gente perceba, e já ele começa a matar. Começa a matar o relacionamento do pai com o filho com o pai, a mãe com a filha, o marido com a esposa. Ele vai matando, ele vai causando feminicídio, morte, agressões físicas, adultérios, prostituição. Ele vai atacando, ele entra no meio, ele vem sorrateiramente. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixo por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, pelas suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra, ou seja, cada um no seu ofício, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte. O marido liderando, o marido trabalhando, o marido sendo sacerdote e profeta, a mulher cooperando na edificação do lar, os filhos se submetendo e obedecendo, e ali a casa funcionando para a glória do Senhor, e a edificação crescendo para a glória do Senhor. Eles pegaram ferramentas de trabalho, mas também pegaram ferramentas de luta: arco, flecha, espada. Colocou guardas, vigias, cada um com suas famílias. Ou seja, ele estava falando de uma luta espiritual. Luta espiritual. E sucedeu que desde aquele dia, a metade dos seus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, armas, couraça, e os chefes estavam por detrás da casa de Judá, e os edificavam o muro. Os que traziam as cargas, os carregavam cada um com a mão,
fazia a obra e a outra tinha as armas. Ou seja, você tem que trabalhar para a edificação da sua casa, mas na outra, você tem que ter as armas espirituais, amado. Você tem que ter o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, as sandálias da preparação do Evangelho. Você precisa estar com a sua armadura. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingindo os lombos, edificavam, e tocava a trombeta, estava junto comigo, e disse eu aos nobres, magistrado, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei convosco, e o nosso Deus pelejará por nós, amado. Aleluia. Quando nós fizermos a nossa parte, Deus fará dele. Aleluia. Quando nós estivermos assim, trabalhando para isso, com as armaduras espirituais, não ligando para a zombaria do diabo e seus demônios, Deus nos ajudará. Ele pelejará por nós. No capítulo 5 de Neemias, acontece uma crise social. Os nobres estão sobrepujando sobre os menos favorecidos. Os nobres estão comendo demais e os que trabalhavam comendo de menos. Neemias repreende eles para que haja equilíbrio. Eles venceram os inimigos de fora, mas agora tinham que vencer os inimigos de dentro. Não será fácil você fazer essa restauração. Possivelmente alguém dentro do seu lar pode se levantar contra essa obra, e você vai ter que ter maturidade e equilíbrio espiritual para lidar com esses conflitos familiares internos. Eles conseguiram resistir Sanbalat e Tobias, e toda a corja estava por fora querendo parar a obra, e agora estava acontecendo um problema interno. Neemias teve que repreender para que houvesse equilíbrio. Por isso Jesus diz: um reino dividido não pode subsistir, não pode ter divisão na casa. A igreja do primeiro e segundo século sofreu vários ataques, foram martirizados, mortos, mas quando começou o conflito interno, eles começaram a ruir. Quando Ananias e Safira se perderam, a morte começou a entrar. Então esteja atento a isso. E eu termino no capítulo 6 de Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, Guarabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. Não havia brecha alguma. Neemias tapou todas as brechas. Você precisa tapar todas as brechas da sua casa, amado. Todas as possíveis brechas você tem que tapar. E ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem vieram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, enviar-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu respondi. Ou seja, Sanbalat e Tobias vieram 4 vezes a ele. Olha a persistência do diabo. 4 vezes ele foi. E Neemias respondeu da mesma maneira. Você não pode mudar o seu posicionamento e a sua fala diante do ataque do diabo. Você tem que permanecer firme e constante, amado. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão,
e na qual estava escrito: entre as gentes se ouve Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-se pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei e disse: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Ou seja, Satanás, ele quer que nós larguemos a obra. Satanás quer que você se divorcie. Satanás quer que você agride seu filho. Satanás quer que você bata na sua filha. Satanás quer que você bata no seu esposo, bata na sua esposa. É isso que ele quer, que você não efetue a obra. Ele inventa mentiras. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Você tem que clamar a Deus por força. E entrando em casa de Semeias, filho de Delaías, filho de Metabel, estava encerrado, e disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão a tarde, sim, de noite virão a tarde. Porém, disse eu, um homem como eu fugiria. Deus está perguntando essa noite aqui, se você vai fugir dessa batalha, amado. Ele falou: Ricardo, você fugirá, você recuará, eles tentarão contra a sua vida. Neemias falou: um homem como eu fugiria? Em quem há como eu, e que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Eles pagaram profeta para fazer Neemias fugir, profeta para pregar aquilo que Neemias queria ouvir. Neemias percebeu: suborno, mensagem comprada, subornada. Olha, não prega sobre pecado na minha igreja não, tá? Que tem alguém aqui que te dá uma ofertinha, pão, acorda. Não prega sobre pecado aqui não. E para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de que me infamarem, e assim me vituperaram. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noatias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, e 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios que haviam em roda de nós abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. O diabo quis te intimidar, o diabo quis me atemorizar. Ele vai tentar nos intimidar nesse ano de 2023. Ele vai tentar colocar terror em você. Ele vai tentar intimidar você e a sua família. Mas quem vai ficar aterrorizado, vai ficar temeroso, será o diabo, porque ele verá que quem fará essa obra é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus.